Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um estudo das obras de Leon Denis, hoje iniciando o sexto estudo do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. E no estudo anterior falávamos aqui de como o progresso do mundo não é tão rápido quanto a gente imaginava, até porque o trabalho do pensamento, e eu citei aqui o exemplo até de alguém que faz uma live, e esse alguém é assistido por um articulista de um jornal, que é lido por uma série de youtubers, e que vão influenciar dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas. E citei aqui dessa questão de como a gente vai progredindo e às vezes esse progresso ele não é alicerçado em questões espirituais e às vezes até citei a frase do Paulo Freire que o sonho do oprimido é ser opressor. Então a gente vai lidando com todas essas contradições, com todas estas questões, e Denis vem nos trazer uma frase muito importante, inclusive né, diante do momento em que vivemos, um momento de pandemia, um momento em que estamos aqui ainda, enquanto eu gravo esse programa, e eu já falei isso talvez várias vezes, mas é que a situação realmente tem piorado, e talvez esse estudo, esse programa será visto e ouvido numa situação diferente, mas enquanto eu gravo, nós estamos na pior fase da pandemia a nível Brasil, inclusive na minha cidade, Uberlândia, com colapso declarado hoje do sistema de saúde. E diante disso tudo, claro que pensamentos variados pipocam na sociedade. E por que eu estou falando isso? Veja o que Leon Denis vai dizer lá no início do século XX. Multidões de bárbaros marcham ao assalto da civilização. E por vezes parece que a humanidade vai deslizar num abismo de males. William, mas o que tem a ver isso com pandemia? Tudo bem que a pandemia, digamos, é um contexto um pouco diferente. Porém, esse momento ele gera uma série de comportamentos. Eu não digo nem em relação aos comportamentos que negligenciam as medidas de prevenção aí ao coronavírus, mas gera comportamentos e movimentos, no mínimo, estranhos. Né, de pessoas que não aceitam o fato de que vivem em sociedade. Elas querem ter a liberdade absoluta. Poxa, quem não gosta de liberdade? Todo mundo gosta e talvez seja uma das maiores conquistas do ser humano ao longo da história. Já que boa parte de nós já vivenciamos aí regimes autoritários, regimes ditatoriais. A mulher, né, que foi conquistar a sua liberdade de votar muito recentemente, a liberdade de trabalhar fora, né, não ficar apenas em casa, totalmente dependente financeiramente do marido. Então, liberdade faz bem. Inclusive, espiritualmente, a gente precisa compreender que o livre-arbítrio, a liberdade, é uma conquista espiritual que a gente tem. Por exemplo, um animal não tem livre-arbítrio. O ser humano tem, ele decide o que fazer, ele escolhe, ele tem opções. Só que a liberdade não é absoluta, e Kardec vai trabalhar isso no Livro dos Espíritos. Porque se a minha liberdade coloca a vida do outro em risco, eu não sou também tão livre assim. Ah, William, mas a frase de Paulo, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Sim, tudo tem consequência. Então, quando a gente vive em sociedade, a gente tem que perceber que talvez a nossa liberdade pode, inclusive, matar o outro. Por exemplo, quando eu quero ter a liberdade de colocar 200 km por hora na rodovia. Falar, mas eu sou livre. Ah, tá, só que essa minha liberdade de colocar a velocidade que eu quero pode representar um risco para o outro. Então, eu não sou mais livre. Aí a rodovia coloca um limite. Só que hoje, durante a pandemia, a gente percebe pessoas que não conseguem conviver com limites e não tem nada a ver com restringir liberdade como nós tivemos em regimes autoritários. Em que nem manifestar uma opinião que não causaria prejuízo para a sociedade, se podia. Deveria passar uma música, um artigo por um censor.
Não, hoje nós temos a liberdade, deixa essa liberdade não fira o outro. Inclusive a liberdade de expressão. Né? Se eu estou aqui no meu escritório agora e decido ofender alguém, tudo bem, essa ofensa ficou restrita ao meu ambiente de trabalho. Mas se eu ofendo esse alguém publicamente, opa, minha liberdade de expressão, ela vai ter consequência. Eu posso ser processado. E pode ter consequências mais graves, até ser preso. Só que tudo isso que eu estou falando gera comportamentos nas pessoas que chocam a sociedade esclarecida e lúcida. E por vezes a gente chega a pensar, fala, puxa vida, como vai dizer Leon Denis, será que a humanidade vai deslizar num abismo de males? Porque às vezes esses tresloucados com pensamentos retrógrados, em que dá uma sensação de que estamos na Idade Média, porém com internet, às vezes esses indivíduos, eles são pessoas influentes na sociedade, com milhões de seguidores nas redes sociais. Indivíduos poderosos. Então a gente fica se perguntando, poxa, será que estamos ou não estamos progredindo? E aí vem um ponto aqui que o Denis vai colocar na sequência, eu acho essa ordem de Denis aqui maravilhosa. Ele vai dizer assim, no entanto, por outro lado, assistimos ao surgimento de toda uma elite de pesquisadores e pensadores que reúnem ao seu redor uma juventude ávida de conhecimento e ação. Isso aqui é fantástico, porque a gente às vezes fica preso muito nesses retrógrados, os reacionários, nesses que não querem o progresso, eles querem ficar lá na Idade Média. Só que em contrapartida, e talvez numa proporção muito maior, é que a gente às vezes não percebe isso, há uma elite de pensadores que vem dominando o debate também. Eu poderia citar aqui, por exemplo, já que falamos de pandemia, um grande pesquisador, também coloca elite de pesquisadores, e aqui vai coincidir que ele é também um jovem, mas ele consegue reunir em torno de si jovens, que é o Átila Yamarino. Não me recordo agora se ele é epidemiologista ou infectologista, mas é um especialista. Ou é um virologista. Eu vou até pesquisar aqui enquanto eu falo. Então, assim, é um pesquisador de elite que vem tendo um comportamento extremamente importante na própria pandemia e que vem sendo rodeado também de jovens. Eu tenho um filho de 16 anos, quase 17, e que adora o Átila. O segue nas redes sociais, as suas reflexões. Na área da ciência, é uma referência. Acabei de pesquisar, Átila Yamarino é um biólogo e pesquisador brasileiro, formado em microbiologia e doutor em virologia. É notório por seu trabalho de divulgação científica no canal do YouTube denominado Nerdologia, que enquanto eu gravo isso aqui, segundo informação, possui mais de 2 milhões de inscritos. Acredito que deve estar bem mais do que isso. Então, é só para mostrar, cito o caso dele, por conta da pandemia que a gente vive. Como que a juventude, ele tem 37 anos, 2 anos mais velho que eu. Então, como que a juventude vem assumindo o seu espaço e vem colaborando. Poderia citar diversos outros. Citar só mais um economista que eu gosto muito. Não é tão jovem quanto o Átila, mas tem dado uma contribuição valiosa. E o que eu gosto dela é que é uma economista, mas que não fica presa ali à questão dos números frios que muitas vezes marcam os economistas. É alguém com uma sensibilidade interessantíssima, que é a Mônica de Boile. A Mônica de Boile, ela é uma, vou pegar aqui, ela é uma PhD, uma doutora, fez diversas especializações, hoje mora nos Estados Unidos. É alguém que escreveu livros, tem um canal no YouTube e que faz parte daquilo que eu considero da elite de pensadores, de pesquisadores, inclusive. E que vem, inclusive, ela é uma grande lutadora por conta aí do auxílio emergencial, do renda básica,
que tem como finalidade beneficiar populações carentes, necessitadas, né, que necessitam de um auxílio do governo, não importa que lado, que partido, nada disso. É uma questão de sensibilidade pessoal, inclusive de propor saídas econômicas para a questão que auxiliar os mais pobres, os mais necessitados implica. Então é a juventude. Eu não consegui aqui descobrir a idade da Mônica, não é tão jovem quanto o Átila, mas ainda assim bastante jovem, tem muito a contribuir e ouviremos falar bastante dessa grande economista. Então, vai dizer aqui que ao passo que Alhures só se pensa em destruir, anima essa juventude uma firme vontade de construir e de criar, e para tanto está buscando os elementos que lhe servirão para edificar um mundo novo. Isso aqui eu acho bonito, porque eu citei aqui um biólogo com doutorado em virologia, citei uma economista, porque a gente às vezes no espiritismo pensa que o mundo novo se dará através apenas da religião. E não é, vai ser através da biologia, da economia, da sociologia e tudo mais que vem estudar aquilo que nos aflige, que nos atinge, que nos incomoda e que pode nos dar uma melhor qualidade de vida. Então, e o jovem está muito antenado a isso. Isso aqui é um recado que eu deixo também para nós do movimento espírita. A gente não pode ignorar que o jovem tem esse tipo de interesse. Que pode ser que num momento ou outro ele até passe por uma descrença em relação ao movimento espírita, queira se afastar da religião. Isso faz parte. O importante é que ele seja uma pessoa boa. O importante é que ele dê a sua contribuição para o progresso do mundo. Não é que ele se transforme e olhar para essas questões todas. Eu, por exemplo, quando eu assisto a lives da Mônica de Boilho ou do Átila, eu nem sei se eles têm religião, se são ateus, se são... não sei. Mas eu olho e eu, pelo menos, tento enxergar aquilo como uma proposta para que eu contribua para o progresso do mundo. E, de certa forma, essa é a proposta espírita. A proposta espírita não é converter todo mundo em espírita. Se a pessoa quiser ser, ótimo. Mas é que ela dê a sua contribuição para o mundo. E é isso que Denis vem nos falar dessa juventude, que tem essa vontade, que vai rodeando a elite dos pensadores e dos pesquisadores. Então, meus amigos, é isso. A gente agradece a companhia, o apoio, deixando sempre o convite para que continuem conosco, seja na Web Rádio Fraternidade ou no meu canal do YouTube. Aqueles que estiverem no canal, se puder deixar aí a sua inscrição, seu like, seu dislike, o seu comentário, fiquem muito à vontade e até o próximo estudo do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente.